esta rica e preciosa oportunidade. Me sinto também honrado pelo convite que me foi feito pelo pastor Josué. Desde já agradeço aos céus por ele ter lembrado da minha pessoa e ter nos dado essa oportunidade. Os irmãos já conhecem a minha família. Fico também alegre por conhecer mais uma família. Já vou parabenizar a igreja pela ordem. Igreja tão organizada, os instrumentos tão afinadinhos, irmãos. Muito lindo. Que liturgia perfeita. E quando o assunto é igreja, eu conheço um bocado de igreja, irmãos. Conheço bastante igreja. Confesso que o ambiente aqui me encantou e me impressionou por tamanha reverência desse culto. Desde já eu parabenizo toda a igreja, todos os obreiros, todos os membros. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor. Trago o abraço do pastor Daniel, que é o nosso pastor, né? Agradeço a Deus também pela vida dele, que tem me permitido levar o nome de Bento Ribeiro do ministério, tem me confiado, irmãos. Quando eu ligo para ele, ele já de imediato, ele já me dá a carta branca. Isso tem me alegrado, tem me dado grande alegria por tamanha confiança que esses homens têm me dado, têm depositado na minha pessoa. Livro do Juízes, capítulo de número 12. Se eu der uma tosse de vez em quando aqui, irmão, não é Covid não, tá? É porque a gente, por andar um pouquinho, a gente pega muita friagem, acaba. A primeira coisa que eu sofro é na garganta, na minha voz. Tem época que eu tenho que me ausentar até um pouco da igreja, porque para mim ir, não dá glória a Deus, não dá lugar, eu nem vou à igreja. A minha garganta tem hora que ela fecha de uma tal maneira que só misericórdia. Livro do Juízes, capítulo de número 14, diz assim: E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher da filha dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timná, filha dos filisteus. Agora, pois, tomai por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Tomai. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Os irmãos podem se assentarem. Irmãos, eu tenho pedido ao Senhor para Ele me modelar um pouquinho em relação ao meu jeito de pregar, porque eu até às vezes falo com a minha esposa, eu quero ser um pouquinho executivo, quero ser um pouquinho prático para pregar, mas quando passa alguns minutos que eu estou ministrando a palavra, já não sou mais eu, parece que alguém toma o microfone da minha mão, alguém pega a minha boca emprestada, alguém toma os meus jeitos, faz tudo diferente. Quando eu vejo, a mensagem já acabou e eu falo assim: eu fiz de novo, porque não sou eu, irmãos, tem alguém que me guia, alguém que me rege,
então tudo que eu for pregar, tudo que eu falar é da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus, irmãos, no livro do Juízes, vai nos dizer que Sansão ele desce a Timná. O culto hoje está voltado para a família. Encontro muita dificuldade para falar sobre esse contexto, porque são dentro de nossas casas que nós vamos conhecer as nossas fragilidades. O pregador no altar, dentro de casa, ele é mais transparente, ele é mais examinado dentro do seu lar. Então, quando nós falamos de família, é um assunto um pouco espinhoso, é um assunto um pouco delicado. Mas nesse contexto aqui, a Bíblia está falando que Sansão, ele desce a Timná. Mas agora a Bíblia está citando Sansão não como uma criança, mas como um adulto, alguém que já é um homem formado, alguém que já é dono das suas atitudes, alguém que já responde por cada decisão. Sansão agora é alguém que os seus passos agora competem somente a ele e a Deus. Portanto, a Bíblia diz que ele foi a Timná. A Bíblia Sagrada nos diz que Sansão, depois que ele visita Timná, ele conta para os seus pais. Nós observamos que agora Sansão ele está caminhando com as suas próprias pernas, decidindo pelos seus próprios caminhos. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que Sansão, quando vai a Timná, é o período em que ele já está adulto, é o período em que agora ele já é homem, é o período em que um propósito que Deus havia criado já está se concretizando. Mas eu preciso voltar um pouquinho na história, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás, eu preciso recomeçar aonde eu quero chegar, eu preciso retroceder um pouco, trazer à memória dos irmãos que Israel e a Filístia estavam vivendo em uma situação muito complicada, porque o texto sagrado nos diz no capítulo de número 13, que o povo de Deus havia sido abandonado por 40 anos, agora Israel está em inimizade com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que é o próprio Deus que entrega o povo de Israel. Israel agora está submetido ao povo da Filístia. Agora, nesse período de 40 anos, a voz de Deus não se ouve dentro de Israel. Não tem profeta que se levanta para falar da parte de Deus para o povo de Israel. O que se olha e se enxerga dentro da nação de Israel é a opressão que está sendo imposta pela Filístia. Quem começa a reger, quem começa a dizer o que vai ser, o que não vai ser, agora é o povo da Filístia. Os filisteus agora entram como um rolo compressor dentro da nação de Israel, dado por Deus a carta de alvará, a carta branca para fazer o que quiser contra a nação de Israel. A Bíblia Sagrada, irmãos, nos diz que é nesse período de 40 anos que Deus permite o povo da Filístia reger, dominar a nação de Israel. É nesse período que as coisas começam a sair dos seus lugares. É nesse período que os costumes, que as leis do povo de Israel começam a correr perigo, começam a sofrer perigo. A palavra de Deus nos diz que o povo da Filístia entra, levando os seus costumes, levando as suas religiões, levando os seus deuses, levando tudo quanto que é costume pagão, para introduzir contra a nação de Israel. Como não só bastasse, eles também entram e começam a saquear da primícia do povo de Israel. Tudo que se planta, a Filístia pega. Tudo que se colhe, a Filístia toma.
Tudo que se é de direito, a Filístia vai lá e tira do povo de Israel. Nós observamos que nesse período em que os 40 anos que o povo está passando por uma opressão, a Bíblia Sagrada nos diz que Sansão ainda não era nascido. Sansão não havia nascido quando o povo de Israel está sofrendo uma opressão. Eu olho e observo, meus irmãos, que na Bíblia Sagrada a palavra de Deus nos mostra Deus usando um método para contra o povo chamado povo de Israel. A nação eleita agora está passando por um método que o próprio Deus vai usar contra eles, que é os seus inimigos. São os seus inimigos agora que estão a serviço do próprio Deus. São os inimigos que agora estão batendo no povo de Deus. São os inimigos da nação de Deus que estão servindo para corrigir o povo de Deus, que se chama Israel. A Bíblia Sagrada nos revela que Deus vai usar esse método, não é para matar. Deus vai usar esse método, não é para bater o povo, a ponto que o povo venha a falecer, a ponto que o povo venha a sucumbir. Mas Deus vai estar usando esse método, porque é um método que nós vamos entender que toda vez que um ser humano ele passa por um aperto, toda vez que um ser humano ele passa por uma dificuldade, é justamente naquele momento é que ele cresce, é que ele aprende, é que ele se estrutura, é que ele ganha experiência. Eu quero te dizer, meus irmãos, nós estamos vivendo dias parecidos com este. Nós entramos na pandemia, quantas famílias se dissolveram, quanto foi o aumento do feminicídio, quanto foi a guerra, quantos começaram a sair das igrejas, quantos começaram a murmurar na terra. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que Deus está usando um método que não é para matar o seu povo, não é para bater a sua igreja, é para fortalecer a nossa fé e nos manter de pé na tua presença. Oh, glória! Essa guerra, esse momento, isso que nós estamos passando, meus irmãos, não é para nos matar, é para fortalecer a igreja do Senhor, é para revelar o poder que a igreja tem na terra. Nós estamos passando por um momento, irmãos, que se nós olharmos para aqueles dias que o povo de Israel atravessava, são momentos muito parecidos, porque foi um período de muita opressão, foi um período de muita perseguição, foi um período em que o povo foi espremido, em que o povo foi encurralado. Mas é nesse período que a igreja, ou que o povo é encurralado, é o período em que o povo revela o seu melhor, é que o povo revela o que tem. É como se fosse uma laranja para fazer um suco. Quando se espreme, sai dela o melhor, que é o caldo que ela tem. Assim é a igreja, assim é o povo. Porque Deus, quando entra contra Israel em juízo, Ele entra para trabalhar o seu caráter, para forjar a sua fé, para testar a sua estabilidade, para mostrar quanto que ela tem e quanto ela pode oferecer ainda, por quanto que ela é, para continuar te representando. Porque eu vejo nessa introdução dessa palavra Deus oprimindo através da Filístia, mas eu vejo Deus também mantendo, Deus sustentando, Deus dando graça, porque passa 40 anos, Deus não deixa profeta falar. Em 40 anos Deus não deixa ninguém usar a boca para dizer assim diz o Senhor. Ele
apenas deixou o povo viver a fé, o povo viver a constância, porque nós estamos vivendo um dia, meus irmãos, em que nós não temos que esperar profeta falar, nós não temos que esperar pregador falar, nós temos que ler a palavra, estamos garantindo na palavra de Deus. Fique na palavra, meus irmãos. Vamos ficar na palavra, porque é a palavra que vai sustentar a igreja. Porque quantos profetas têm caído, quantos pastores têm caído, mas a palavra não cai, ela permanece de pé. Oh, glória! A palavra do Senhor diz que o povo foi oprimido, o povo foi perseguido, o povo foi saqueado. 40 anos, meus irmãos, não é 40 dias. Muitas das vezes nós murmuramos por alguns dias de prova, por alguns anos de luta, mas foram 40 anos em que uma geração se vai e a outra se vem, uma geração desce e a outra se levanta. Eu posso ver o povo passar, entrando verão, saindo verão, entrando dia, saindo dia, e a opressão não acaba. Mas eu quero destacar aqui em primeiro lugar, o primeiro pilar da família é o homem, e a Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo de número 13, no livro de Juízes, que a Bíblia ressalta o primeiro pilar de uma família, no momento em que a cidade está vivendo um caos, no momento em que Israel está vivendo um momento muito triste, de pandemia, de epidemia, de perseguição. A Bíblia vai dizer que havia um homem. O primeiro pilar da família que a Bíblia vai ressaltar nesse período é um homem. A Bíblia começa dizendo aqui, usando um artigo indefinido, ela está dizendo aqui que é um homem. Em primeiro lugar, a Bíblia cita o seu gênero, é um homem, não uma mulher, é um homem. Meus irmãos, quando eu olho para esse homem, ele não tem uma cadeira de destaque no povo de Israel. Ele não é alguém que tem uma cadeira de grande destaque, falando no sentido eclesiástico. Ele também não é alguém que tem uma grande posição social nos seus dias. Mas a Bíblia ressalta que esse homem, ele é um homem, porque passa 40 anos. A Bíblia diz que ele tem uma mulher estéril, passa 40 anos, ele é da tribo de Dan, passa 40 anos, ele tem um endereço, passa 40 anos, ele tem uma localidade, porque ele mostra que os anos não corromperam a sua fé, o ano não corrompeu o seu caráter, os anos não manteram, não tiraram o seu endereço, ou ao contrário, os anos de opressão não tirou desse homem o seu ponto de fixação, não tirou desse homem o seu porto seguro, a sua casa, a sua família, o seu ministério estavam de pé. Podia se levantar perseguição, podia se alongar os dias de perseguição, Manoá estava de pé, porque ele tinha algo que fazia diferente, e o que destaca na Bíblia Sagrada, que é o seu caráter e a sua fé. Porque dinheiro não sustenta ninguém, cadeira não sustenta ninguém, posição social não sustenta ninguém. Eu vejo com base na Bíblia Sagrada que esse homem aqui foi destacado, não foi pelo bem que ele tinha, não foi pela quantidade de dinheiro que ele tinha, foi pelo caráter que ele conservou. Porque 40 anos se passou, a Filístia não trouxe para a casa dele, não trouxe para a vida dele, não corromperam a fé que ele tinha em Deus. Ele se manteve de pé, ele se manteve firme, ele se manteve defensor da palavra que ele professava em Deus.
Será que nós estamos prontos, meus irmãos? Será que nós estamos prontos para suportar a luta? A princípio nós até vamos dizer que estamos, mas dependendo do tempo nós vamos abrir mão. Dependendo do tempo, tem alguns que dependendo da validade ele até fica, dependendo dos dias ele até fica, mas passando os anos ele entrega, ele abandona. Mas eu quero pregar aqui para alguém, eu quero pregar para uma igreja que vê esse homem como espelho, vê esse homem aqui como exemplo, porque ele não abre mão da sua casa, ele não abre mão da sua tribo, ele não abre mão do seu povo, ele não abre mão do seu nome, ele não abre mão das suas raízes. Porque a igreja que tem raiz, vem o que vier, passa o que passar, ela tem raiz e diz: eu vou permanecer naquilo que eu vim confiando. Aleluia. Esse homem, ele permaneceu. Esse homem, ele tinha raiz, meus irmãos. A mulher dele não dava fruto, mas ele estava lá com ela. A mulher dele não dava filhos, mas ele estava lá. Talvez a filista entrou trazendo um costume diferente, mas ele disse: ela pode estar feinha, pode estar envelhecendo, pode não me dar filho, mas eu vou ficar com ela. Ela estava lá do lado dele. Tipo, talvez tinha alguém dizendo assim: abandona o teu povo, abandona a tua tribo. Ele estava lá. A Bíblia diz que ele era representante de Dan. Louvado seja Deus. O primeiro destaque que a Bíblia vai dar aqui, no tempo do caos, é esse homem. Porque muitas das vezes nós queremos nos destacar, irmãos, no momento em que todo mundo escolhe para ser destacado, no meio de muita gente, no meio de uma igreja já próspera, no meio de uma igreja já florida, no meio de uma igreja já estruturada. Mas Deus, ele vai muitas das vezes nos plantar em um cenário, ele vai usar métodos desconfortáveis, porque métodos desconfortáveis muitas das vezes é o que faz o crente andar. Lugares confortáveis vai fazer nós cairmos no sono. Lugar desconfortável faz com que nós venhamos nos levantar e caminhar. Ninguém quer ficar em lugar desconfortável, ninguém quer ficar parado em lugar que traz desconforto. É por isso que Deus traz o desconforto para o povo, é para o povo continuar de pé, é para o povo continuar marchando, é para o povo continuar andando. Porque se vier o conforto, o povo deita, o povo dorme, cai na sonolência e morre. A Bíblia diz que o primeiro pilar está de pé. O primeiro pilar da família, que é o homem. E a Bíblia vai em seguida falar o seu nome. Mas a Bíblia primeiro ressaltou quem é ele, é um homem. Muitas das vezes nós ficamos preocupados com o nome e esquecemos do caráter. É o caráter, é a fé que nós confessamos, a fé que nós não venhamos abrir mão. É justamente ela que nos manterá de pé, porque nome muitas das vezes a gente perde, cadeira alguém tira da gente, posição muitas das vezes a gente desce, mas o caráter ninguém pode tirar da vida do crente. Aleluia. O segundo pilar que a Bíblia diz, nesse cenário desconfortável que o povo está vivendo, é a esposa desse homem. A Bíblia Sagrada vai dizer que também a esposa desse homem está do ladinho dela. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que esta mulher é uma mulher estéril. Não bastasse a perseguição, não bastasse o que Israel está vivendo, aquela mulher está uma mulher infrutífera, uma mulher que não pode dar seguimento, uma mulher que não pode fortalecer o seu povo, trazendo sobre Israel mais filhos. O povo está sendo perseguido, Israel está tentado a ser abatido, e aquela mulher, ela não dá frutos. É interessante que a Bíblia não cita o nome dessa mulher,
Mas é interessante que aqui vai citar o que ela tem por defeito. O que ela tem como defeito vai ser o destaque na vida dessa mulher. No momento do caos, no momento da tristeza, no momento da opressão, essa mulher, ela é destacada pela sua deficiência. A sua deficiência passa a ser o seu estigma, passa a ser o slogan dessa mulher, passa a ser a marca registrada dela, passa a ser dela o seu ponto de referência. Porque certamente quando alguém perguntava: eu sei quem é. É aquela estéreo. Porque se nós olharmos na cultura do judeu, era pior do que um cachorro. Uma mulher que não podia dar filhos era considerado um animal. Era um preconceito muito terrível diante dessa situação. Mas eu vejo, irmãos, 40 anos se passando, 40 anos o povo sendo oprimido, e Deus em silêncio. Nenhum profeta fala, não tem sacerdote para representar o Deus do povo de Israel. Mas aquela mulher, a Bíblia diz que ela estava orando, e no campo o Senhor envia o anjo para falar com ela, e a palavra de Deus diz que o Senhor promete para essa mulher um filho. Eu fico, irmãos, encantado com essa palavra, porque 40 anos se passa, tinha alguém melhor do que essa mulher, tinha alguém que tinha uma condição melhor do que ela, tinha alguém que morava numa casa melhor do que ela, tinha alguém que já tinha filhos que ela não tinha. Mas eu vejo aqui Deus quebrando o silêncio de 40 anos para visitar o seu povo, e ele vai justamente naquela que ninguém esperava, naquela que ninguém dava nada. Deus quebra o silêncio para falar com uma estéril, é para falar com a desprezada, é para falar com alguém que a sociedade estava diminuindo. E é exatamente isso que nós estamos passando. Vidas estão descendo à sepultura, pessoas estão sendo dizimadas, mas Deus ainda fala com a igreja. Deus ainda fala com a igreja que muitas vezes tem sido perseguida, tem sido desprezada, tem sido, meus irmãos, massacrada pela mídia. Irmãos, a mídia tem tentado destruir a igreja, porque sabe que a igreja conserva a família. Mas eu tenho um recado para a mídia e para o inferno, porque ela não vai destruir a igreja, porque a igreja é a família foi criada por Deus. Aleluia. A família é um projeto de Deus, e a igreja é feito de família, e esse projeto não tem nada que pode abater, não tem nada que pode destruir aquilo que Deus construiu para representar Ele nessa terra. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que esta mulher é uma improvável. Eu fico encantado porque Deus vai nas coisas loucas, nas coisas desprezíveis. Deus visita essa mulher, Deus visita uma desprezada. O anjo do Senhor chega para essa mulher e diz assim: olha, até agora tu és estéril. Ele primeiro diz o que ela está passando, primeiro ele diz o que ela está vivendo, primeiro ele diz o que ela está sendo. Porque se tem uma coisa que Deus faz é transformação. Mas primeiro ele diz para nós, ele mostra para a gente quem a gente é, para a gente reconhecer quem nós somos, para depois ele fazer uma transformação. Porque quem não reconhece o passado, quem não reconhece o que foi, quem não está vendo o que está vivendo, quem não está vendo o mar de lama que está e não reconhecer, não terá como Deus fazer transformação. E a palavra de Deus diz que Deus visita ela e diz assim: olha, até agora tu és estéril e ainda não concebeu, mas conceberá. A Bíblia diz que o anjo visita e diz: mais conceberá. Esse mais aqui, irmãos,
É aquela palavra que não tem a letra I, que nós costumamos falar relacionada a número. Porque toda vez que nós falamos mais, com a letra I nós estamos falando de quantidade. Nós estamos falando de quantia, de volume. Mas esse mais que a Bíblia Sagrada aqui usa, que o anjo diz para essa mulher, esse mais aqui, ele está dizendo assim: até agora tu és estéril, mas, portanto, entretanto, daqui para frente, irmãos, esse mais aqui que o anjo está citando para essa mulher, é um mais que divide na vida dessa mulher uma história, vira página. Esse mais que o anjo está citando aqui é um virar de página, porque ele está dizendo assim: até agora tudo que te falaram virou seu apelido, até agora o seu defeito foi seu apelido, até agora a sua deficiência foi seu apelido, mas, ou seja, até agora você viveu isso, mas daqui para frente eu vou fazer diferente, daqui para frente você vai conceber, daqui para frente você vai dar luz, daqui para frente eu viro a página da sua vida. O anjo do Senhor vem dar esse mais. Aí é aquele mais que quando você entrou aqui, tinha o inferno apontando os seus pecados, tinha o inferno dizendo as suas fraquezas, tinha o inferno dizendo quem você era. Mas quando você entrou aqui, o Espírito Santo de Deus visitou a sua mente, visitou o seu coração. Quando você ouviu a palavra, houve um confronto espiritual, mas o anjo dizia: você até agora foi, mais a partir desse momento que você levantou a sua mão, aceitou a minha palavra, aceitou Jesus Cristo, eu mudo a sua história, eu te tiro desse cativeiro e eu te concedo a vitória. E o Espírito Santo de Deus visitou a saúde daquela mulher, visitou o segundo pilar, irmãos, daquela família, visitou o segundo pilar. A mulher foi sarada, a esposa agora já está pronta para dar à luz, a esposa agora já está ok para dar continuidade à sua geração. A Bíblia Sagrada nos revela nesse texto que Deus aos poucos vai reconstruindo aquilo que o inimigo, por mais circunstância que ele usou, ele vai reconstruir. É dentro do cenário adverso que Deus começou a construir a família de Sansão. Deus tinha um propósito para fazer, e ele começou nos seus pais, ele começou no seu pai, ele foi para a sua mãe, e a Bíblia Sagrada nos diz que agora Deus vai chegar em Sansão, porque agora Sansão nasce. A Bíblia nos mostra que Sansão, ele vai precisar de cuidados extremos, ele vai precisar de um cuidado redobrado, ele vai precisar de um cuidado a mais, porque a palavra de Deus ressalta Sansão como um nazireu vitalício, desde o ventre até a sua morte. É alguém que desde que nascer até o dia da sua morte, ele tem que manter a sua aliança de pé. E nós sabemos, segundo o costume judeu, para manter essa aliança de pé, para os pais de Sansão, não foi uma tarefa fácil, não foi algo muito agradável, porque aonde eles iam com o menino, eles precisavam estar citando a lei de um nazireu. Eu posso ver, irmãos, aqueles pais ensinando dia após dia aquela criança. Se alguém da família falecesse, ia no velório, os pais de Sansão estavam ali, mas Sansão perguntava: papai, mamãe, eu não posso dar um tchau mais uma vez para a vovó? Não, meu filho, porque você é um nazireu, você não pode tocar em coisas mortas. Ah, papai, mamãe, eu posso dar um tchau para o meu primo que morreu? Não, meu filho, você não pode nem chegar perto do caixão, porque você é um nazireu, você não pode ir lá. Eu posso ver, irmãos, Sansão tendo que ter na sua mesa a comida separada,
família, os pais de Sansão também tinham que se reservar de algumas alimentações. O vinagre passava longe da mesa, o vinho passava longe da mesa. Os pais de Sansão teve que mudar até a maneira deles se alimentarem. Olha só, irmãos, como que é o agir de Deus, como que é o projeto de Deus, como que o processo de Deus, ele faz com que a igreja também precise entender o que ela está passando, porque naqueles dias os pais de Sansão estão ali: mãe, pai, eu não posso tosar, cortar meu cabelo não, você é nazireu, você não pode. Meus irmãos, mas a Bíblia Sagrada diz que esse último pilar da família, chamado filho de Manoá e da sua esposa, aquilo que dá sentido à família, o filho vem, mas ele cresce. Esse último pilar agora, no capítulo de número 14, que nós fizemos menção aqui nesta noite, vai dizer que agora está um homem formado, que agora está um homem dono das suas atitudes, alguém que agora já rege os seus passos, já sabe o que deve comer, o que não deve comer. A Bíblia Sagrada diz que Sansão, nessa ocasião, ele vai em Timná. Timná é terra da Filístia, é terra do povo inimigo, é terra do povo pagão, inimigo do Deus de Israel. Mas a Bíblia diz que Sansão foi lá. Eu fico olhando para o texto, eu fico tentando entender com a minha pequena cabecinha, com o meu intelecto pequeno, eu fico tentando compreender. A vida toda alguém foi ensinado a andar por um caminho, e quando cresce vai para outro. Alguém é ensinado a estar em um lugar, quando cresce vai para outro. Sansão vai visitar uma terra que os seus pais nunca foram com ele. Ele vai andar no meio de um povo que os seus pais nunca estiveram. Eu fico observando, meus irmãos, que Sansão, ele precisava nesse momento ir lá na Torá, e lá onde está o Pentateuco, onde está escrito as leis do povo, e relembrar um pouquinho a sua história, porque ele começou a se perder, ele começou a esquecer de onde ele era, ele começou a fazer visita a quem não podia, ele começou a mudar costume que ele não deveria, porque a Bíblia Sagrada nos diz que ele visita a terra de Timná, ele visita a terra da Filístia. Eu fico pensando comigo, porque nessa geração que nós estamos passando, é uma geração que está intelectualizada, estão modernizando, a facilidade de cultuar está maior. Quanto conforto a igreja está vivendo, mas ela precisa olhar um pouquinho para trás, porque quanto foram calejados os joelhos dos nossos antepassados, quanto foi derramado sangue para a igreja estar de pé. Jesus pagou o preço, os apóstolos pagaram o preço, a igreja antiga pagou o preço, mas a igreja moderna não pagou, e está querendo botar fora, muitas das vezes, aquilo que não custou o seu sangue. Na atualidade, meus irmãos, nós estamos vivendo dias que parece que a igreja nasceu hoje, parece que a igreja foi erguida hoje. Estão se esquecendo do passado, estão se esquecendo de olhar para trás um pouquinho, estão se esquecendo que, se olhar para trás, as nossas pisaduras vão estar marcadas de sangue. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, quantos dizimaram as suas vidas, para nós estarmos aqui, cada um com o seu livro, tendo liberdade de ter em casa, de ter nas redes sociais, de ter em tudo e quanto é canto, meus irmãos. Nós andamos com a Bíblia no bolso, nós andamos com a Bíblia na televisão, nós andamos com ela em papel, nós temos a Escritura em tudo quanto é lugar. Mas eu quero te dizer algo: isso custou preço, isso custou sangue. Precisamos valorizar aquilo que Jesus fez, que a igreja primitiva plantou, que a igreja primitiva iniciou. Precisamos valorizar os nossos antepassados, porque a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que Sansão vai a Timná visitar quem os pais nunca apresentou para ele.
andar numa terra que, quando ele era ensinado pelos pais, ele nunca viu. Eu acho interessante aqui, meus irmãos, que no período que Sansão ele está crescendo, a Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, vinha impelindo Sansão. Mas se os irmãos observarem, a Bíblia diz no versículo de número 13, versículo de número 25, o exato momento em que Sansão vai começar a apresentar os seus problemas. Esse terceiro pilar da família vai começar trazendo problema para dentro do seu lar, nesse exato momento aqui em que a Bíblia diz, e o menino cresceu. É justamente quando Sansão cresce, ele se esquece de quem ele é. Ele se esquece de onde ele veio. Ele se esquece que para ele crescer, alguém teve que construir ele. Alguém teve que pagar algum preço pela vida dele. Que a Bíblia diz que ele vai. Você namora, se apaixona lá, traz no seu coração alguém. Ignora seus pais. Mas parece que Sansão está precisando fazer o que muitos jovens de hoje estão precisando. Parece que Sansão está precisando fazer o que muitos jovens de hoje necessitam fazer em alguns momentos das suas vidas. Porque segundo a nossa sociedade, segundo o regimento civil, um filho, desde o momento que ele nasce, ele vai ter na sua identidade o nome do seu pai e da sua mãe. Eu fico observando, irmãos, que muitas das vezes na igreja a gente esquece, mas a sociedade nos relembra isso todo dia. Aonde eu vou, não importa o lugar que eu entro, eu posso fazer parte de qualquer segmento, eu posso fazer parte de qualquer empresa, vai estar lá o nome do meu pai e da minha mãe. Eu posso me tornar um juiz, um advogado, um doutor, eu posso me tornar o que eu quiser, vai estar lá o nome do meu pai e da minha mãe na minha identidade. É interessante, meus irmãos, que eu posso ir até para a sepultura, vai estar lá o nome do meu pai e da minha mãe na minha identidade. Porque é isso que Sansão se esqueceu. É isso que Sansão precisava relembrar. Que no pilar da família, ele veio depois. E quem vem depois tem que carregar o nome da família. Quem vem depois tem que honrar o nome da família. Quem vem depois tem que fazer jus o nome que ele recebeu. Porque é isso que nós fizemos. Nós chegamos depois. Nós somos a geração da igreja da atualidade. Precisamos carregar o nome daqueles que sofreram, daqueles que pagaram preço, daqueles que deram a vida e pregaram uma palavra pura, uma palavra genuína, dizer que Jesus salva, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e pode levar o homem para o céu. Chega de fazer coaches no altar, chega de fazer mensagem de autoajuda. Precisamos pregar uma palavra que converta a nossa sociedade, que converta o nosso jovem do caminho perverso, que tira o povo da promiscuidade e que venha trazer consciência do pecado e fazer o homem se arrepender das suas más obras. Essa é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Se nós somos uma família, assim como uma família, precisamos ter em nossos ombros essa responsabilidade que Sansão perdeu ao longo da sua vida. Deixou a sociedade enganar ele, deixou a sociedade atrair ele. Eu posso ser doutor, eu posso ser mestre, eu posso ser médico, eu posso ser o que for lá fora.
vitória, mas a minha fé não posso desprezar, eu não posso abandonar os meus princípios, eu não posso largar aquilo que me forjou, aquilo que me criou, aquilo que me sustentou, eu não posso deixar para trás aquilo que dá todo sentido à minha vida. Nós temos essa responsabilidade, meus irmãos. Nós temos essa responsabilidade. Quando eu olho para Sansão, eu vejo isso acontecendo, e eu observo nos meus dias isso se repetindo de novo. Nós somos a igreja da atualidade, nós somos a família da atualidade. Portanto, a Bíblia, quando fala dos nossos antepassados, ela vai dizer que eles foram os nossos pais na fé. Se eles foram os nossos pais, é porque nós somos os filhos. E filho tem que honrar pai e mãe, filho tem que fazer jus o nome do crente. Eu estava numa certa situação de trabalho, e ali começaram a falar de crente, começaram a bater em pastor, começaram a julgar crente, e olha que ele é crente, e começaram a falar de um monte de crente. Eu estava ali no meio, daqui a pouco eu levantei minha voz e falei assim: vocês estão falando muito de crente, pararam de falar rapidinho, porque isso, irmãos, está virando moda. Alguém se levanta para falar de uma igreja, a gente entra de pau junto, não. Pode tentar falar de outro da igreja, não, ainda que esteja errado. É o povo, precisa de conserto, mas é o povo. Não deixa os inimigos falar do seu povo. Chega de crente bater em crente, nós somos uma família. Porque Sansão esqueceu de se lembrar disso, irmãos. Ele esqueceu que seus pais apanharam da Filístia, os seus pais sofreram na mão da Filístia. Ele precisava libertar o povo. A Bíblia diz que o povo precisava de um libertador, o povo precisava de um juiz, e aquela mulher precisava de um filho. Era 3 propósitos em um só. O povo precisava de um libertador, o povo precisava de um juiz, e aquela mulher precisava de um filho. Era Sansão o escolhido, era Sansão privilegiado, era ele que estava na linha de frente. Foi ele que Deus apontou e disse: é você. Mas Sansão olha para o lado, Sansão se perde, Sansão esquece do propósito, Sansão não olha para aquilo que ele foi enviado. Meus irmãos, temos que tomar cuidado com isso, temos que tomar cuidado com as bandejas, com aquilo que estão nos oferecendo. Certa feita eu estava passando uma situação de desemprego. Escute bem isso que eu vou falar. Eu estava passando uma situação terrível, desempregado, sem ter muitas das vezes o que comer dentro de casa, passando uma provação financeira terrível. Eu me lembro que eu dirigi igreja, ia dentro de presídio, pregava nas favelas, mas nesse período Deus fechou a porta de emprego, não aparecia nada para me fazer. A minha casa estava gemendo debaixo da dificuldade. Nesse período apareceu um advogado e me fez uma proposta: Samuel, quer dirigir uma igreja? Eu pago um curso de teologia para você, eu pago um curso para você se formar, eu boto uma igreja nas suas mãos e te pago um salário alto para você ficar ali. Mas eu quero te dizer, eu serei o dono da igreja, eu serei o seu patrão. Eu virei para ele e disse: meus irmãos, eu passo fome, eu morro de fome, mas meu patrão vai ser Deus, meu patrão permanece Deus, o meu sustento permanece vindo de Deus, não vai vir do homem. Pode ficar com a sua oferta, que eu vou ficar do lado de Deus. Não podemos nos vender, meus irmãos, não podemos nos vender. E para fechar a mensagem, meus irmãos, a Bíblia diz que Sansão, ele estava dentro de um propósito. Que foi o próprio Deus que disse. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, quando visita os pais dele, faz uma promessa. E promessa de Deus, irmãos, é promessa de Deus. Porque a Bíblia diz que
Ele começará a libertar Israel da mão dos filisteus. Porque muitas das vezes alguém desavisado vai ler a Bíblia e vai dizer assim: mas Sansão morreu, Deus falou que ia libertar. Não, a Bíblia diz que Deus ia dar aquele filho, e aquele filho começaria a libertar. E a Bíblia diz que no capítulo de número 16, versículo de número 29, a Bíblia diz que Sansão abraçou as colunas no templo de Dagom. E abraçando as colunas ali, Sansão derrubou aquele templo. E foi contado os números de mortos. E a Bíblia cita que ele nunca matou tanta gente em toda a sua vida como no dia da sua morte. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando como que Deus ele é poderoso e Ele é fiel na sua palavra. Porque Sansão ele caiu, ele tropeçou, a Filístia fez o que fez, mas o propósito de Deus foi cumprido. Porque Sansão podia lutar sua vida toda, mas no dia da sua morte, ele matou mais gente do que em toda a sua trajetória. Irmãos, eu fiquei pensando nessa palavra aqui. Eu me lembro nos dias que eu ia para o presídio, pregador de presídio sofre. Eu me lembro que quando eu ia, algo para me empurrar era pouco, algo para me parar era a maioria. E eu ficava pensando, dizendo para mim mesmo: Senhor, será que eu vou morrer nessa situação? E eu me lembro que pregava aquela situação ali. Eu li esse texto, que quando Sansão morre, ele mata mais gente do que em toda a sua vida. A mensagem que Deus passou para mim no meu coração através desse versículo foi que não importa o que eu venha passar durante toda a minha trajetória, importa que eu fique na presença, que ainda que eu morra, o propósito vai ser cumprido. Nem a morte poderá deter aquilo que Deus prometeu fazer. Ele vai cumprir através da vida da sua igreja. Não fique temeroso, não fique preocupado: ah, mas eu vou morrer, ah, mas o tempo vai passar. Deixa morrer, até na morte Deus vai ter um propósito para ser cumprido na sua vida. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.